torcedores do Esporte Clube Vitória. É com grande satisfação que iremos entrevistar o ex-presidente da UTV e presidente de honra, o querido Moisés Almeida. Iremos bater um papo para saber o que ele acha sobre a convocação da AGE. Moisés, para iniciarmos, gostaríamos de saber, você é contra ou a favor da AGE? É necessário primeiro a gente esclarecer o que vem a ser a AGE, propriamente dito. A AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Existe uma Assembleia Ordinária todo ano. Existe aquelas que podem ser convocadas por uma questão, uma necessidade ou outra, e essa é extraordinária, que a gente chama AGE. Ela é um instrumento, né, previsto no Estatuto do Clube, no seu artigo 8º, inciso 3º, dá a condição do torcedor se manifestar, sendo convocado, tendo 1/5 dos associados pleiteando esse encontro, essa assembleia. Então é um instrumento legal. Muitos dizem que estão querendo dar golpe, isso não é verdade. Um golpe é quando você não coloca a legalidade de lado e atua de forma a atender interesses particulares. Aí não, é um interesse do clube, né, e tem legalidade. E além de legalidade, ele tem legitimidade. Legitimidade é o reconhecimento das partes envolvidas no processo, de que aquela solicitação, aquele pleito, ele é legal, faz sentido, é necessário. Então, tendo legalidade e tendo legitimidade, eu não poderia me colocar contra um movimento desse. E como você viu o apoio da UTV à AGE? Eu fiquei muito satisfeito. Na verdade, pesou muito na minha decisão a atitude que a UTV teve de apoiar a AGE. Eu, naquele momento, ainda estava em dúvida se eu deveria declarar o meu apoio, mas quando a UTV saiu à frente e se colocou à disposição e vocês começaram a trabalhar de uma forma muito intensa no sentido de divulgar e de trazer outros torcedores para assinarem o protocolo da AGE, eu vi que não tinha outro caminho, que eu tinha também que participar dessa luta. Os grupos que a gente tem ligação, na sua grande maioria, também trilharam esse caminho, muito em função da credibilidade que a UTV tem. Muitas pessoas que são contra a AGE hoje são pelo fato de que o novo presidente, caso tenha a AGE, caso ocorra as eleições, o novo presidente entre no meio de campeonatos que já estejam rolando, como o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Você teme que o Vitória se prejudique caso venha realmente a ter a AGE e ser eleito o novo presidente no meio de campeonatos como o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, até a Copa do Brasil? Não, de forma alguma. O que eu tenho medo, o que eu temo, é a continuidade do trabalho que vem sendo feito por o atual presidente, os seus diretores e inclusive esse conselho que está aí. Eu acho que o que nos causa preocupação, não só a mim, mas a toda a nação rubro-negra, é a incapacidade de tocar, de gerir, de administrar o futebol, né, que é o grande carro-chefe do nosso clube. Então, eu temeria se eles continuassem. E, havendo uma mudança, a torcida está ciente de que a gente tem que colocar pessoas preparadas, pessoas conhecedoras do processo, da gestão do futebol, que eu volto a dizer que é o foco maior do clube, entendeu? Então, não dá para a gente experimentar mais. O Vitória corre um grande risco mantendo uma direção incapaz, uma direção incompetente e um conselho omisso. Então, esses dois elementos aí é que me causa maior temor. E você acha que o atual presidente é o único responsável pelo Vitória estar na posição que está hoje, na segunda divisão? Não, de forma alguma. Eu acho que o Ricardo ele pegou um processo muito conturbado. O grande problema do Vitória hoje não consiste no presidente atual, nem no presidente que saiu.
A gente tem uma questão aí que o torcedor entender, é uma questão estrutural. A estrutura do clube tem que ser revista. E ela passa necessariamente, ou os problemas do Vitória passam necessariamente pela posição, pela postura do conselho. O nosso conselho, e não é esse conselho, mas a cultura que o conselho do Vitória tem, ou seja, se a gente mudar as pessoas, mas continuar com a mesma estrutura, com o mesmo conceito, eles vão fazer a mesma coisa. O conselho, eles estão ali só para referendar as coisas que vêm do conselho diretor, o conselho deliberativo. Ele, em vez de deliberar, não. Ele apenas aceita o que o conselho diretor determina. E esse não é o papel de um conselho que quer ajudar o clube. Então, esses conselheiros que aí estão não têm essa capacidade de percepção, por isso eles permitem que os diretores, né, os presidentes, façam o que querem no clube. E isso não é agora na administração de Ricardo Davi. Isso aconteceu na época de Paulo Carneiro, na época de Alex Portela, de Falcão, de Raimundo Viana, de Ivan, de Agenor. Então, o problema não é o Ricardo Davi. O problema é a estrutura de mando, de comando que existe dentro do clube. E a gente tem que mudar. E esse vai ser o nosso trabalho. Eu estou voltando, né, para dentro do clube, para ajudar o clube. Né? Eu vou entrar no conselho, eu vou para o conselho, certo? E a gente, dentro do conselho, com pessoas conscientes, com pessoas realmente imbuídas de fazer o Vitória um grande clube, a gente vai criar instrumentos dentro do conselho para que o Vitória não seja vítima de desmandos, de incompetência. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, e esse aí é que é o grande problema do Vitória. Então você não pode personalizar, dizer essa ou aquela pessoa. Moisés, e para finalizar, nesse atual momento que estamos passando, qual é a mensagem que você deixa para o torcedor do Vitória? E você, torcedor, também é responsável. Então eu conto com você, certo? Para junto com a gente estar nessa AGE e lá a gente discutir. E se a torcida entender que esses caras têm que sair, e a minha opinião é que tem que sair, certo? A gente formar o conselho, agora um conselho com critérios. Não vamos votar em qualquer um. É muito importante o seu voto, para a gente não passar o que a gente está passando. Porque se a gente tivesse um conselho comprometido, Ivan de Almeida e sua turma não teria feito o que fizeram. Não teria feito. Gastou todo o dinheiro do Vitória, da forma como eles gastaram. E se tivesse gasto, a gente ia correr atrás. Ninguém foi penalizado. Cadê o dinheiro do Vitória? Cadê a auditoria? Por que o conselho não fez nada? Porque não foi feito nada. Se gastou quase 120 milhões e não foi feito nada. O Ricardo Davi já gastou 70 milhões e não é feito nada. E quer mais 70 milhões. Para fazer o quê? Fazer nada. E o que o conselho faz? Nada. Então, até onde a gente vai? Um clube não vai se sustentar assim. Agora, é necessário unir. Também não se faz futebol, não se faz clube forte, competitivo, campeão, sem unidade, sem união. Então é importante que muitos segmentos já estão envolvidos, né, nesse processo, que pessoas que eram até antagônicas, contrárias, estão entendendo que o maior interesse é do clube, e agora estão se aproximando, e a gente está fazendo parte desse processo, né, acreditando que agora é uma hora de mudança. E de forma democrática, não existe golpe, certo? Existe sim a participação democrática pelo que a gente lutou. Se o torcedor acha que o processo não está sendo benéfico ao clube, tem que parar o processo. E o torcedor, através da Assembleia Geral, ele tem esse poder de forma legal, estatutária. Gostaríamos de agradecer o ex-presidente da UTV, Moisés Almeida, por ter nos recebido tão bem aqui em sua casa. E gostaríamos de dizer que estamos firmes no propósito de botar o Vitória aonde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A. Vamos lá, até a próxima, nos acompanhe nas redes sociais, que estaremos juntos nessa luta.